programa Saúde e Consciência dessa semana está aqui em Cascavel para falar sobre o curso de enfermagem e também para falar sobre a semana de enfermagem. Para a gente conversar sobre esse assunto, nós temos como nossa convidada e nos acolhendo também, né, professora Neuci, a coordenadora do curso de enfermagem, a professora Neuci. Tudo bem? Tudo bem, Maristela, e você? Bem, vamos lá falar um pouquinho sobre o curso de enfermagem aqui da Unipar de Cascavel. Sim. Bem, o curso ele teve seu início em 1999. Nós tivemos a primeira turma, né, formada em 2004, tanto que esse ano nós já tivemos um encontro da turma, né, de 10 anos, onde a gente participou, foram vários alunos, a gente reencontrou, né, e teve uma adesão grande? Teve. O Facebook, né, hoje os meios de comunicação, faz com que eles se encontrem rapidamente. Então a gente conseguiu. E vocês fizeram a promoção? Não, os próprios alunos, né? A gente começou a fazer um contato e a iniciativa partiu deles. Eles realizaram os convites e foi bem legal. A gente fez um almoço num sábado e atingiu 90% da turma, todos bem colocados no mercado de trabalho, falando das experiências, né? Muito bom. Falando em mercado de trabalho, como você vê o mercado de trabalho hoje para a enfermagem? Bem, eu vejo o mercado de trabalho está muito bom, né? A gente sempre tem, tanto que tem vários concursos, os alunos vêm nos colocando, professora, tem um concurso no Mato Grosso, tem em São Paulo, na Bahia. Então, o que eu ainda percebo é que mercado tem, o que a gente precisa é resgatar algumas questões, né? Que é a questão da própria valorização do profissional, e que a gente está com algumas propostas aqui na região para começar a discutir isso, né? Essa questão de valorização do profissional é a tua proposta de discussão da Semana de Enfermagem. Isso. Esse ano a gente está realizando o primeiro Fórum Nacional das Escolas, né, de Enfermagem aqui de Cascavel. Então, era uma ideia já que vinha sendo discutida entre a Unipar e a UniOeste e a FAG também, né, que tem curso de enfermagem. A gente conseguiu. Estamos organizando o nosso encontro, né, desse ano, onde a gente vai discutir realmente essa temática. A questão da formação, da valorização do enfermeiro, o resgate histórico do enfermeiro. Então, a gente está com algumas propostas bem interessantes para a Semana de Enfermagem. E a Semana de Enfermagem acontece do dia 12? A semana é do dia 12 ao dia 20 de maio, né? Mas nós estamos organizando para o dia 19 agora, dia 19 a 21. A Semana de Enfermagem Nacional de 12 a 20 acontece nesse período por quê? Por que maio? Maio, pela questão da nossa própria precursora da enfermagem, que é a Florence Nightingale, que é o nascimento dela, é 12 de maio, então se optou para essa data, né, historicamente. E 20 de maio é a data de falecimento da Ana Nery, que é uma enfermeira nossa, né, brasileira, que tem uma história muito bonita também dentro da enfermagem. Ana Nery tem uma história marcante em qual área? Porque a Florence a gente sabe que vem com aquela questão do controle de infecção, da separação dos leitos. A Ana Nery também, ela foi uma precursora nacional e ela também tem 2 filhos que fizeram medicina e foram para a guerra. E ela também foi daí para acompanhar os filhos e acabou fazendo um trabalho bem interessante também, né, nessa proposta. Então, por isso, ela é homenageada. E quem você está trazendo para a Semana de Enfermagem para trabalhar essa temática de valorização do profissional? Então, por unanimidade entre as instituições que estão organizando esse evento, a gente optou para trazer uma pessoa que ela tem uma história aqui em Cascavel, ela formou aqui na UniOeste, que é a Thelma Elisa Carraro. Hoje ela está na Federal de Santa Catarina e ela vai estar fazendo uma abordagem sobre a parte da formação, mais que da parte filosófica mesmo da enfermagem, tentando resgatar toda essa questão da valorização, da atuação, das competências e habilidades do enfermeiro. Isso vai ser no dia 19, né, essa abertura com ela, com a palestra central. Aí nós estamos com vários cursos, tanto que a Unipar está oferecendo, a UniOeste está oferecendo, a FAG, o Hospital HU, Hospital Universitário, o Hospital São Lucas e o SENAC. Que são os parceiros. Os parceiros desse evento. Então, a gente vai ter vários cursos com temáticas aí que estão na discussão da enfermagem. E, para encerramento, nós estamos trazendo no dia 21 a Maria Goretti David Lopes, né, que ela discute bastante também a questão do profissional enfermeiro e que está numa luta já há algum tempo sobre a questão das 30 horas, a questão do nosso piso salarial, que é uma discussão já antiga, né? Então, ela está vindo para fazer essa fala com os enfermeiros e alunos da região. Que, na realidade, Neuci, me corrija se eu estiver errado, né? Essa questão do piso salarial, ele não
está regulamentado no Brasil, porque a gente vê um enfermeiro com fala, X, outro X menos 2, outro X dividido por 2, outro 2X, não tem Não, nós temos um indicativo, né, de um piso salarial que não é a realidade que acontece, né, aqui, principalmente na nossa região, que a gente vê que né, que isso precisa que se estabeleça. Então, acho que essa discussão ela já vem se arrastando há algum tempo, existe um movimento grande aí de profissionais que estão no meio político e que estão fazendo essa discussão e que tem um projeto já na Câmara dos Deputados que está para aprovação, para passar para discussão e aprovação. Também a questão da jornada, né, da carga horária, que a gente tem um acordo entre as instituições que é de 30 horas semanais. Mas nem todas as instituições cumprem isso. Né? No próprio estado do Paraná, a gente observa uma variação nessa questão, né? Eu vi assim, eu também sou enfermeira, né? E quando eu vim de Curitiba já trabalhava 36 horas. E para o município que eu vim era 42 horas. Eu nunca tinha ouvido falar em 42 horas. Aqui, quantas horas estão? Então, aqui é 40 horas, né, no município, só que existe um acordo também, mas não, se você for ver o concurso público, ele é de 40 horas. Depois existe um acordo, né, entre os enfermeiros e as instituições para fazer 30 horas. Mas isso é uma coisa que são acordos, que daqui a pouco pode se, né, voltar atrás. Então, a gente precisa realmente retomar essa discussão, apoiar esses profissionais que estão nessa discussão, para a gente lutar, né, erguer essa bandeira para a enfermagem, que é uma profissão importante, né, na área da saúde. Nenhum serviço funciona sem o enfermeiro, né, então isso é notório e é importante. Onde existe cuidado para o paciente, precisa do enfermeiro, isso é lei. E a gente, nas questões assim legais e de conquista, a gente ainda está aquém, né? Verdade. E existe essa questão de 30 horas. Nessa bandeira são 30 horas para os hospitais, para quem trabalha em área hospitalar, ou é para a saúde pública, para a docência, para ambulatório? 30 horas para o profissional da enfermagem. E aí entra o enfermeiro, técnico e o auxiliar, não é só para o enfermeiro, né? A luta ela é para a enfermagem brasileira que se estabeleça uma carga horária de 30 horas semanais. Interessante para você que está nos assistindo, para poder entender, né? Hoje existe essa jornada de trabalho do enfermeiro, então existem enfermeiros que trabalham 12 horas seguidas, né? E aí folgam 24 horas, isso, né? Folga 24, 36. Às vezes folga 24, 36, existe aquele enfermeiro que trabalha 8 horas, horário comercial, 6 horas, e uma das questões assim que tem preocupado muito nessa discussão é essa jornada, que ela acaba sendo dupla jornada, pela questão salarial, né? Que é um outro problema que a gente tem, né? Hoje se discute muito a questão da segurança do paciente, a questão dos próprios erros que acontecem na enfermagem, que a gente vê a mídia mostrando. Então, na realidade, a gente tem que analisar o todo da coisa. Não é só ver, quer dizer, o erro, o que causou. Então, a gente sabe que hoje a enfermagem, tanto o técnico, o auxiliar, como o próprio enfermeiro, eles acabam tendo 2 vínculos empregatícios para poder ter um ganho razoável, né? Então, é claro, você faz um plantão de 6 horas, sai de um trabalho e vai para o outro, para mais um plantão de 6 horas. O desgaste físico, psicológico desse trabalhador, ele acaba tendo um efeito aí, muitas vezes, negativo para a assistência, né? Então, quando a gente avalia, vê, né, na imprensa, porque houve erros, quer dizer, o que levou o profissional? Ninguém erra porque quer, né? Então, o que acontece? Então, a gente tem todo um histórico, um contexto que a gente tem que avaliar. Como é que esse profissional está? Né, mentalmente, fisicamente, emocionalmente, bem para estar trabalhando. Então, acho que é uma luta, a questão das 30 horas, que a gente tem que realmente se empenhar para isso, porque é um benefício para a enfermagem e principalmente para a população que está sob os cuidados desses profissionais. E em relação ao curso aqui, Nilce, ele funciona noturno? Quantos anos? É integral? Os estágios? Isso, o nosso curso aqui é de 5 anos, né, noturno. E as práticas, né, de estágio são durante o dia, ou manhã ou à tarde. Então, aquele aluno que trabalha, que hoje, né, 90% do nosso aluno é trabalhador, então a gente também tem que olhar isso. Então, ele opta, ou ele vai fazer de manhã, se ele trabalha de manhã, ele faz o estágio à tarde. E aí, aula teórica à noite. Então, ele está 5 anos, né, para integralizar. Aquele estágio de 800 horas? Isso, hoje a gente tem o estágio curricular do último ano, que é 880 horas, né, Maristela? Ele faz 440 na área hospitalar, aí a gente tem convênio com 2 hospitais aqui no município, que o aluno faz.
e a parte da saúde coletiva, que são mais 440 horas que ele faz na rede pública, né, na unidade de saúde escola que nós temos em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. E assim, na tua avaliação em relação à atuação do enfermeiro, hoje ele atua mais aonde? Você acha que o carro-chefe da enfermagem hoje é aonde? A saúde coletiva, né? A gente vê assim que a maior demanda do enfermeiro hoje, do aluno, ele acaba indo para a rede pública, né? Para a atenção primária. Mas é claro que a gente tem clínicas hoje que estão absorvendo muito o profissional enfermeiro, então a gente tem clínica oftalmológica, cardiológica, todas as clínicas que não era uma realidade até pouco tempo atrás, e agora a gente tem alunos aí, né, planos de saúde, a gente está com vários enfermeiros, inclusive egressos daqui que trabalham nos planos de saúde, trabalhando com auditoria, na parte da prevenção, né, que também os planos de saúde estão fazendo um trabalho com os seus associados em termos da prevenção à saúde. E esse trabalho quem faz é o enfermeiro, né, em parceria com os outros profissionais. Mas ainda a gente percebe que a maior demanda, o maior fluxo dele ainda é a rede pública. Eu estava conversando, você falou de enfermeiro em clínicas, eu estava conversando há uns 30, 40 dias atrás com uma enfermeira que ela iniciou um trabalho no município, ela foi a primeira a trabalhar com clínicas e ela relatou que ela sofreu um preconceito enorme dos colegas, porque não entendiam e não aceitavam que ela ia fazer o trabalho de enfermeira. Hoje aqui a gente não tem muito isso, a gente tem o próprio aluno, né, quando ele já começa a fazer o curso, ele já tem oportunidade de entrar no mercado como estagiário. E a gente tem liberado o aluno já a partir do primeiro ano a estar entrando nos serviços como estagiário remunerado, porque ele começa a ter contato com a enfermagem, ele começa a trabalhar com o enfermeiro do serviço e realmente se identificar ou não, né? Porque muitas vezes ele vem para a profissão não sabendo direito, né, o que é. E isso é bom. E outro ponto é que está abrindo portas para ele. Então, geralmente, o aluno que faz o estágio durante o curso, ele acaba sendo absorvido pelo mercado de trabalho. Na Odonto, nós temos um enfermeiro que cuida da parte da central de esterilização e lavanderia. Então, né, até cumprindo, antes mesmo da lei de cumprir a RDC, a gente já, quando iniciou a odontologia aqui, a gente já iniciamos com um enfermeiro responsável por o cuidado com o material, né, a esterilização, que é uma parte essencial hoje, né, se você não cuidar o material, e até para o aluno ir habituando, quer dizer, como é que eu vou sair da universidade com um olhar também de cuidar desse material que eu vou estar oferecendo à clientela. Você falou dessa questão da odontologia e a questão do trabalho da lavanderia, até alguns colegas ficam com um certo receio, né? E eu tive em Curitiba um período atrás e lá eles já trabalham com o enfermeiro como gestor da unidade de lavanderia, isso, justamente com a preocupação do controle de infecção. E aqui também a gente já passamos para o aluno essa visão mesmo. Então, e é também dentro desse espaço, desse cenário que o nosso graduado em enfermagem ele passa também, né, para ele ver como é que é uma central de esterilização, se eu vou para uma clínica odontológica, o que eu tenho que olhar. Né? Então, a gente faz controle de qualidade, tudo que a RDC 15 aí está exigindo, a gente tem dentro da nossa odontologia aqui também. Mas agora vamos voltar para a sua área, né? Aliás, vamos entrar na sua área, que é a psiquiatria. Como está? Porque você tem acompanhado, eu sei que você faz parte de um comitê, não sei se é estadual, se é local, e aí você vai contar para a gente, né? Como está a questão da psiquiatria na rede de atenção, que está essa nova saúde aí do Estado? Então, na realidade, assim, a saúde mental sempre foi um tema em discussão desde a proposta da reforma psiquiátrica, que o grande desafio é levar esse cuidado, né, da saúde mental para a atenção primária. E tanto que ela entrou como um das 5 dimensões na rede de atenção à saúde mental, né? É uma das redes da saúde mental. E esse ano já teve a oficina, né, da rede de saúde mental e que está passando, né, a ser treinadas equipes locais. O que é isso? Na realidade, os municípios já vêm desenvolvendo algum trabalho na atenção primária. Mas como fazer isso, né? As pessoas ainda dizem, mas a gente não tem pessoal preparado, as pessoas não foram capacitadas para isso. Quer dizer, uma realidade que era toda voltada para o hospital, hoje ela está sendo incentivada e motivada ao atendimento lá onde o indivíduo mora. Quer dizer, não é porque eu tenho um problema emocional, que eu tenha uma doença de origem emocional,
que a minha porta de entrada tem que ser hospital. Então, passou a ser o quê? Unidade Básica de Saúde, Estratégia de Saúde da Família. E hoje, então, já teve essa capacitação, uma das redes é a saúde mental na atenção primária, onde está se trabalhando com estratificação de risco em transtorno mental. Então, isso é a proposta a partir de agora, né, que o Estado do Paraná está implantando. Cascavel já está nessa discussão, né, já estão com treinamentos aí para poder começar, além de conhecer o seu paciente, né, que todos já conhecem quem são seus pacientes, estar encaixando ele dentro de um grupo, quer dizer, qual é o nível de cuidado que esse indivíduo precisa. E aí a estratificação de risco, independente da doença, mas sim trabalhando a questão da sintomatologia, ela vai dizer que tipo de cuidado a equipe local, ou seja, a equipe lá da Unidade Básica de Saúde ou da Estratégia de Saúde da Família vai propor para esse indivíduo e principalmente para a sua família, né? Porque o indivíduo, muitas vezes, ele já está com uma doença instalada e a gente diz assim, ele já está centesiado, assim, com a doença. Agora, como é que a gente vai fazer que a família entenda isso e seja cooperativa no tratamento, ou se envolva com isso? Até porque a gente tem que pensar que a questão dos transtornos mentais, das doenças mentais, ela ainda é muito carregada de preconceito, estigma, que por mais que se trabalhe isso, a sociedade ainda é muito forte na sociedade. E é onde que a gente vai iniciar esse trabalho? Tem que se iniciar na família, né? Trabalhar com ela. Então, essa proposta do governo do Estado, né, com a questão da implantação das redes, que já vem lá do Ministério da Saúde e vem para os municípios, ela está agora, esse ano, é a vez da saúde mental, né, que a gente estava esperando ansiosos. Que muitos anos foi abandonado, não é verdade? Foi abandonado. Então, agora, né, a gente, quando entrou a saúde mental dentro da prioridade do governo, a gente falou, poxa, agora acho que deslancha, né? Porque a gente viu que dentro da reforma a gente avançou e de repente recuou de novo. Né? A gente percebe que está muito lenta as coisas. Né? Se implantou CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Cascavel tem uma rede constituída boa, mas ainda tem uma demanda reprimida, né? Que você tem que dar conta. Então, eu acredito que agora com a rede de atenção, né, vai estar acompanhando esse indivíduo em todos os espaços que ele está. O Estado está mantendo o CAPS e o CAPS AD ainda mantém, porque assim, eu tenho uma preocupação quando a gente fala em transtorno mental, pela questão do mito, desse histórico que se traz, né? Da segregação, do abandono do paciente, do isolamento do paciente em hospitais, da família afastada, né? Então, eu lembro assim, de quando eu fazia faculdade, nossa, existia aqueles hospitais psiquiátricos, aqueles elefantes, né? Bancos enormes, né? Quer dizer, para onde está indo o paciente agora? Porque o hospital ainda tem uma rejeição, o hospital clínico não tem? Na realidade, é um desafio, né, Maristela? Assim, como tudo, são mudanças, e mudança, ela tem ela não é aceita, né, assim facilmente, toda mudança gera um desconforto, porque você está numa zona de conforto, tá bom, assim por que eu vou mudar? Né? Mas a gente sabe que aquela forma de assistência que a gente tinha, ela não funcionava, né? Ela mais cronificava do que, então era questionável, por isso a mudança. Então, na realidade, os CAPs hoje, elas são propostas o quê? São serviços substitutivos ao modelo anterior. Não é que o hospital não seja necessário, ele é necessário, porque o paciente que tem um problema, um transtorno mental, em algum momento da sua vida ele vai precisar de uma internação. Agora, ele não precisa de um local específico para ele. Então, o grande desafio hoje da reforma também é a gente ter hospitais psiquiátricos dentro do hospital geral. Isso aqui na região a gente não tem ainda. Então, e não simplesmente tirar o paciente do psiquiátrico e daí colocar num clínico onde a equipe não está preparada. Não está preparada. Então, tem toda uma série de mudanças estruturais até dentro dos hospitais. O que os hospitais alegam? Eles precisam ter um setor, né, que comporte esses pacientes de uma forma adequada, com segurança e uma equipe capacitada. Então, isso ainda é um desafio. Os CAPs, na realidade, aqui na nossa região, não é o Estado. O Estado, ele propicia, ele participa junto dessa organização, mas é os municípios que devem estar instalando essa rede substitutiva. E o principal, né? De repente, eu não preciso ter um espaço específico para isso. Eu tenho que ver o que eu tenho na minha comunidade que eu posso estar aproveitando dentro da rede para atender esse indivíduo, né? Que isso pode ser oficinas, grupos de pessoas, esporte, lazer, quer dizer, o que eu posso estar utilizando, que eu posso estar encaminhando essas pessoas para fazer a parte né, terapêutica mesmo dele. E aí as consultas, ambulatório, né? Cascavel já tem uma rede instalada, que tem um CAPS para adulto, tem infantil e álcool e drogas, né? E tem residências terapêuticas que eram para aqueles pacientes que eram do hospital, oriundo do hospital que fechou,
e eram o que a gente chama de moradores, né, que eles não tinham mais nenhum vínculo com a família. Então, como o hospital estava em Cascavel, né, a sede dele era Cascavel, os moradores também tiveram que ser absorvidos pelo município de Cascavel. Então, Cascavel implantou 5 residências terapêuticas, onde esses pacientes foram. E como funciona assim? É uma estrutura física que normal, comporta uma várias casa pessoas? normal que nem a nossa. Essa é a proposta, né? Que sejam casas como as nossas, onde só que vai ser constituída de pacientes, né? Que vem onde ela fica num bairro que tenha uma unidade de estratégia de saúde da família ou unidade básica de saúde, que daí a equipe faz esse acompanhamento e lá, lógico, tem cuidadores, tem profissionais que ficam cuidando desses pacientes. Aí os cuidadores dormem nessas casas? Sim, Não. dormem, são auxiliares da equipe da enfermagem, né? Então eles ficam, segue normal como plantão, né? Pega das 6 da manhã, 7 da manhã até 1 hora, até as 13 horas, das 13 às 20, né? Essas residências terapêuticas são assim mais utilizadas por pacientes dependentes químicos. Chama dependente químico? Não, chama mais. São pacientes com transtornos mentais. Não é dependente químico. Para onde está indo o etilista? Não sei se foi. Me diga primeiro qual é a terminologia correta. Na realidade, hoje é o usuário de pacientes com transtornos oriundos de substâncias químicas, né? Dependente químico, a gente chama, né? Então, de substâncias químicas. Eles estão... A gente não tem ainda o que falta, né? Então, estão várias discussões, tem várias propostas do governo aí de alguns espaços. Então, comunidades terapêuticas. Então, os municípios têm que se organizando. Os AAs, né, que é um espaço onde se encaminha esse paciente, mas quem está atendendo ainda acaba sobrando muito nas unidades básicas e essas têm que estar tentando ver dentro da rede de cada município o que tem para esses pacientes. E essas equipes das unidades básicas, você acha assim, que já estão preparadas para receber esse paciente? Na realidade ainda tem dificuldade, a gente não pode dizer que elas são totalmente preparadas. Existe um esforço grande já, né, desde que iniciou todo esse processo aí de fazer essa inversão do modelo, da atenção primária absorver essa clientela. É claro que a gente tem ainda uma dificuldade de capacitação, então está sempre retomando isso, né? Quer dizer, como é que a equipe está nesse contexto? Ainda a gente tem aí uma lacuna grande dentro dessa área. E tem a questão também do perfil, né, Maristela? A gente sabe que tem alguns profissionais que se identificam com essa área, porque não é uma área de dizer assim, é fácil. Não é fácil, né? É uma área que demanda mais tempo, uma dedicação maior dos profissionais, porque é um paciente que ele depende mais, né, do serviço e que você vê resultado não a curto prazo, né? Geralmente é a longo prazo. Então, você tem que ter profissionais que consigam entender isso, que ele tem que estar lá, independente do momento que ele vai para o serviço especializado, ele vai voltar para a atenção primária. E o segmento tem que ser dado pela atenção primária. Esse paciente. E você, com certeza, está bem enganjada, né? Você faz parte do comitê, né? Eu participei bastante, inclusive, da implantação, né, da rede da atenção do APSUS, né, da capacitação aí. Então, a gente está acompanhando, até porque a gente tem interesse, a minha formação meu doutorado é na psiquiatria, então é uma área que eu gosto muito e a gente tem acompanhado, sim, como é que vai ter. Ok, obrigada aí pela sua colaboração. Obrigada a vocês pela oportunidade. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua companhia, até a próxima semana.